tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olhe, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Glória a Deus. Por favor, estejam assentados, meus amados. Nós queremos parabenizar também as irmãs do Círculo de Oração, né, pelo trabalho que as irmãs, na verdade, é o aniversário das irmãs. Né? Eu estava no meu psicológico aqui, eu pensei que era ter um trabalho de jovens, né? Vim preparado, mas Deus, Ele sempre nos surpreende. Quero louvar a Deus por as irmãs do Círculo de Oração, que tem sido a coluna da igreja. Aleluia! E quando eu dobrei meus joelhos aqui, eu nem, na verdade, eu não estava a par do tema. Esse é o tema. Esse é o tema. E amanhã, então, nós falamos sobre o tema. Mas eu não quero sair do tema. Deus, quando eu dobrei meus joelhos ali, eu estava preparado para ministrar uma outra palavra. Eu estou com o meu esboço aqui, né? E eu vim preparado para ministrar uma outra palavra. Então nós vamos guardar ele agora e vamos pegar aquilo que Deus nos deu no Amém! Glória a Deus! Pensar aquilo que Deus quer para nós nesta noite. Amém? Quantos querem ouvir aquilo que Deus quer? Glória a Deus! As irmãs têm sido o círculo de oração, tem sido o alicerce da igreja. Porque sem oração, a igreja, ela não vence. Uma igreja que não vive uma vida de oração, crente que não aprende a orar, crente que não tem o hábito de falar com Deus, ele não pode se considerar um vencedor. Porque nós somos vencedores porque o Senhor está na nossa vida. A Bíblia diz que nós somos vencedores porque o que está em nós é maior do que está contra nós. O Espírito de Deus está na nossa vida. E o que ora, ele tem comunhão com Deus, ele vive uma vida com Deus. E no momento que ele mais precisa, Deus age ao seu favor. Glória a Deus. Meus amados, esse tema está relacionado a uma separação de um povo. Separação de duas pessoas e de dois povos. Amanhã nós vamos falar, então, sobre a vida de Ruth e a vida do povo de Israel. Esta mulher é uma moabita, na verdade, não estava dentro da linhagem e do plano que Israel pensava de concluir no projeto de Deus. Mas quando eu dobrei meus joelhos, Deus falou no meu coração, e depois eu fui olhar o tema. E esta palavra aqui, amados, ela também está falando de uma separação. E a Bíblia diz, amados, a palavra do Senhor diz, que aquilo que nos faz divisão entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Nossos pecados fazem a divisão entre nós e o nosso Deus. Observe, amados, que Mateus está registrando. Ele está registrando aqui no capítulo de número 8. Ele está falando sobre uma tradição de Israel. Talvez nós olhamos, preste atenção, olhe para cá, não deixe que nada venha tirar a tua atenção para que você venha compreender aquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. Mateus, ele está trazendo a situação de um homem leproso. Para nós, olhando para a nossa vida que vivemos aqui, quando nós olhamos para a vida de uma pessoa que é leprosa, logo nos assusta. Mas a história conta, e a tradição conta que, para o povo de Israel, uma pessoa leprosa fazia parte da própria lei. Havia dentro da lei de Israel
um código ou um artigo da lei entre os seus 611 artigos que tem a lei. Moisés, quando recebeu a lei do Senhor, ali no Monte Sinai, Moisés não recebeu apenas 12 mandamentos, não. Moisés recebeu 611 artigos da lei. Os 12 mandamentos são ordenanças da parte do Senhor. Além desses 611 artigos da lei, mais dois artigos verbalmente foi falado. Os 611 foram escritos, mas foram dados mais dois. Porém, dentro desta lei, havia um artigo que tratava exclusivamente sobre a vida do leproso. Observe, quando nós olhamos para o livro de Levíticos, nós vamos ver que a lei, ela estipulava uma separação para a vida de uma pessoa que fosse detectado a lepra na vida desta pessoa. Observe, amados, que quando nós olhamos a separação, é algo que nos entristece. A separação é algo que nos causa dor. A separação é algo que nos traz tristeza. Quando eu estava vindo para cá, eu estava já a uns 500 quilômetros da cidade onde eu moro, recebi a ligação de um dos nossos obreiros, e ele estava me dizendo que uma pessoa que estava frequentando a igreja saiu de dentro da sua casa, separou-se com o seu esposo e largou-se da igreja. Estava vivendo uma vida totalmente desalienada, fora dos caminhos de Deus. Um dia estava na igreja, outro dia fora. Esta madrugada, ela procurou os prazeres do mundo, e quando ela estava vindo de um baile, juntamente com o seu namorado, eles tomaram o carro e os dois morreram. Houve então, depois, quando estava ultrapassando, passando para cá, para a balsa, alguém me ligava dentro do velório, chorando e dizendo: é triste o que está acontecendo aqui, porque eles estavam separados, os filhos ficavam sozinhos, e eles diziam: o que vai ser de nós? O que vai acontecer conosco? Então a separação, ela traz tristeza, a separação, ela traz angústia dentro de nós. Observe aqui, amados, eu sinto Deus aqui na quando esse homem, ele foi detectado na sua vida algumas feridas no seu corpo. Isto era lei na cidade e no povo de Israel. Alguém que tivesse lepra, a primeira coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que se apresentar para o sacerdote. O sacerdote avaliava ele. Se ele estivesse num grau que estava contaminado, esse homem, ele era separado da sociedade. Ele era separado da sua família. Observe, eu estava observando esta cena aqui. Como seria a situação desse homem quando ele começou a observar algumas manchas no seu corpo, algumas feridas no seu corpo? Começou a gerar dentro dele um sentimento: será que eu vou ser tirado do seio da minha casa? Será que eu vou ter que ser tirado do meio da minha família? Certamente ele tinha uma família, certamente ele tinha uma casa, tinha pai, tinha mãe. E ele tinha irmãos, certamente. A história não diz, Mateus não fala, mas certamente esse homem tinha. Quando esse homem agora, ele se aproxima, talvez um pouco temeroso, ele começa a ver que as feridas começam a crescer. Ele disse: eu já não posso mais aguentar, eu tenho que ver. Eu tenho que ir até o sacerdote para que ele me consulte e para que ele diga o que é que eu tenho. E quando esse homem, talvez ele chega, e a história, a tradição conta, e o sacerdote, ele pegava uma agulha fina, e começava a tocar nas feridas. Se a pessoa que tivesse a lepra, a ferida, e ele sentisse a dor, é porque a lepra ainda tinha cura. Mas se a pessoa recebesse agulhada na ferida,
e ela não sentisse nada, então ele estava contaminado. Observe então que esse homem, ele chega até o sumo sacerdote. Talvez um pouco temeroso de não querer receber uma notícia. Aleluia! Observe, de repente esse homem chega e o sacerdote começa a tocar. Você está sentindo? Não. Você está sentindo no braço? Não. Você está sentindo dor na perna? Não. Está sentindo dor no corpo? Não. Eu tenho uma notícia para te dizer. Aleluia! Você vai ter que ser separado da tua família. Você tem que sair de dentro da tua casa. Aleluia! A lei dizia que ele tinha que morar num bairro, num lugar fora da cidade. Entre os leprosários, entre aquelas pessoas que não tinham condições mais de viver na família, mais de viver na sociedade. Ele foi separado da sociedade, ele foi separado da família. Observe, amados, Deus me deu esta palavra, porque Deus vai restaurar a comunhão de Deus. Deus, Ele quer restaurar a tua vida. Eu sei que Deus cura. Deus já tem realizado muitos milagres através do meu ministério. Mas a coisa mais linda é saber que alguém que estava separado de Deus, ele passa a ter uma comunhão diretamente com Deus. Quando eu olho, eu recebi esta palavra do Senhor. O Senhor me mostrou essa classe de pessoa separado. Há uma separação. E esta mulher Ruth disse: Eu sei que eu não tenho parte, eu sou uma vida, mas o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Esse homem, ele estava agora afastado, ele estava sendo levado para o leprosário. Era um lugar onde ficavam somente as pessoas que não tinham condições de viver em meio à sociedade. Agora observe, amados, que alguém ouviu, alguém falou para ele que Jesus estava passando na cidade. Alguém falou para ele que Jesus estava passando. O que me chama a atenção, o que me chama a atenção aqui, pastor Arlindo, é a atitude desse homem. Observe, a pessoa que tivesse lepra, o leprosário, ele tinha que ser separado, colocado lá no leprosário. Se ele entrasse para dentro da cidade, ele corria o risco de ser morto apedrejado. Se alguém matasse o leproso apedrejado, não sofria pena nenhuma, não ia para a cadeia, não sofria. Sabe por quê? Porque a lei dava esta autoridade para que o leproso fosse morto apedrejado. Esse homem, a pessoa que fosse leprosa, ela podia entrar dentro da cidade, mas ela tinha que ter duas características na sua vida. A primeira era uma capa. Esta capa, ela tinha que ser diferenciada. E quando o leproso entrasse na cidade, ele tinha que entrar com aquela capa e ele tinha que carregar uma cimenta. Ele tinha que carregar uma cimenta para dizer que ele era leproso, para que as pessoas tivessem misericórdia dele. Observe, eu imagino a cena desse homem. Alguém dizia para ele: Jesus ressuscitou o morto. E ele ficava pensando: será que ele não pode curar? Daqui um pouco alguém diz: Jesus ressuscitou outro morto. Jesus curou a filha de Jairo. Jesus realizou tal milagre. Ele disse: eu tenho que conhecer esse Jesus. Eu tenho que conhecer esse Jesus. Aleluia! Esse homem, ele coloca a sua capa e ele vai, observa. Ele não entra somente na sociedade, ele enfrenta uma multidão. Aleluia! Lucas faz questão de registrar aqui que Jesus estava descendo no monte.
e uma multidão estava juntamente com ele. Aleluia! Ele registra isso, sabe por quê? Porque eu vejo aqui um desafio. Deus, Ele quer nos abençoar. Mas tem muitas vezes que nós olhamos um obstáculo pequeno, nós já desistimos do nosso milagre. Olhamos qualquer luzinha, qualquer frio já nos tira de dentro da igreja, qualquer chuva nos tira, mas aquele que é adorador, do Senhor na vida dele. Não é qualquer chuva, não é qualquer frio, não é qualquer sol, não é qualquer barreira que tira ele da presença de Deus. Aquele que muitas vezes não alcança a vitória, sabe qual é? É que ele olha para o obstáculo, ele olha a multidão e diz, não, eu vou morrer apedrejado. Ele poderia ter pensado assim, eu não vou enfrentar aquela multidão, vou esperar o momento que ele deixe sozinho, porque senão eles vão me apedrejar, vão me matar. Deus! Oh, poderoso Deus! Aí nós olhamos e não, eu não vou botar meu carro no barro, porque vai estragar. Eu não vou botar meu sapato no barro, porque senão depois vai estragar, não tem outro. Eu não vou ir para a igreja porque está chovendo um pouquinho, eu já vou me gripar. Você não sabe que Jesus é aquele que cura toda a enfermidade. O verdadeiro adorador é aquele que não olha para a multidão de problemas, mas ele diz, eu tenho um objetivo e eu vou alcançá-lo, meu objetivo. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Eu não sei o que está impedindo você de se aproximar de Deus, mas o Senhor está dizendo que Ele vai quebrar a barreira, Ele vai... Levante a mão ao céu por um instante assim. Você quer renovar nesta noite, Ele quer renovar a comunhão contigo. Aleluia, esse homem não olhou para aquela multidão que estava juntamente com ele. Ele poderia ter dito, eu vou ir, mas eu vou morrer. Mas ele saiu. E ele saiu ao encontro de Jesus. Sem olhar para a multidão, pastor. Ele chegou e se prostrou e adorou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor e ele disse. Ele poderia ter usado qualquer outra palavra e disse, cura se tu é verdadeiramente Deus. Se tu é Jesus que está poderoso, cura, então me cura, que gosta dos outros não. Ele, a primeira coisa que ele fez, ele adorou ao Senhor. Deus tem o maior para ti, diz o Senhor. Deus tem o maior. Glória a Deus! E tem o melhor. Mas você só quer a bênção. Você não primeiro adora o Senhor. Não reconhece Ele como sendo seu Deus. Deus, eu estou aqui, eu estou pagando meu dízimo, eu vou na igreja, eu dou meu oferta, eu quero meu milagre. Não é assim não, não é assim não. Senhor, eu estou aqui, mas se tu quiseres, tu pode fazer, mas se tu não quiser, eu te adoro igual. Adora, quem vem a luz, quem vem a eu estou sendo sabe por que muitas vezes não recebemos o milagre? Recebemos o milagre? Aleluia! É que nós só queremos a Deus, não queremos adorar o Senhor.
O culto às vezes está já no nossos olhos já vai corar. Não termina, esse culto não termina logo. Eu quero ir para casa. Meu Deus do céu, quando vai terminar? Você não está preocupado em adorar. Glória a Deus. Só quer a bênção. Oh, glória a Deus, Senhor. Aquele homem não impôs condições nenhuma, pastor Alinho. Não impôs condições nenhuma, pastor Ricardo. Glória a Deus. Ele poderia ter dito, então, você está dizendo que tu é o rei de Deus, que tu é o filho de Deus. Agora você para essa multidão, agora é hora de você mostrar para eles que tu me cura. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Rei da Glória. O que está faltando é adoração na nossa vida, amado. Adoração, ela já vem lá dentro da nossa casa. Aleluia! Adoraram o Senhor. Você vem para a igreja, presta atenção. Olha para cá. Glória. Quantas vezes você já ficou em casa e depois do culto, que foi no culto, você disse: como estava o culto? Vamos, estava bom. Estava ruim, estava mais ou menos. Não aconteceu assim já? Ô, irmão, como é que estava o culto? Mas não foi por irmão que foi o culto. Eu não posso, nem eu posso, nem o pastor pode dizer como estava o culto. Porque o culto não foi para mim. O culto é para Deus. Glória a Deus. Deus, como estava o culto que eu ofereci para ti? Aí nós chegamos e falamos: o culto não estava com nada, o pregador não estava com nada, o dirigente não estava com nada, o cantor não estava com nada. Quem não estava com nada é nós que não veio para adorar o Senhor. Sabe o que é o culto? O culto é individual. Eu e você, cada um vem cultuar ao Senhor. Nós vamos apresentar o nosso culto. Paulo diz, Romanos capítulo de número 12, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando nós vamos para o culto, o nosso culto não começa aqui dentro da igreja. O nosso culto começa lá dentro da nossa casa. Amém. Quando eu estou me arrumando, quando eu estou colocando a minha roupa, eu vou botar a melhor roupa que eu tenho. Digo: Deus, tu mereces o melhor. Aleluia! Eu estou lá, eu estou me arrumando, não é para olhar para as outras pessoas achar que eu estou bonito, não. É porque eu estou oferecendo para Deus. Eu vim cultuar ao meu Deus. Eu vim cultuar ao meu Deus. Glória, nesta noite. Mas às vezes dentro da igreja nós queremos a mesma, mas o nosso culto já não é. A sair do ligado de dentro de casa, o esposo sai 3 quilômetros na frente, daí meia hora depois vem a mulher com os filhos, vem brigado para dentro da igreja. Como é que Deus vai abençoar? Deus não abençoa dessa maneira. Não pode abençoar. Você tem que sair da sua casa e dizer: vamos adorar ao Senhor. O salmista disse: bom é estar na casa do Senhor. Você cultua a Deus, não é só dentro da igreja. Não é só aqui mesmo que você cultua a Deus. É o teu culto racional. Aonde você está adorando ao Senhor. Aleluia! Jesus mostrou para aquela mulher samaritana, trouxe uma revelação tremenda. Ela disse: olha, eu aprendi que é nesse monte, vocês dizem que é lá em Jerusalém. Quem está certo? Ele disse: nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Porque às vezes nós também pensamos que adora só aqui dentro da casa, só dentro da igreja. Não, você adora lá dentro da tua casa também. Aleluia! Os teus vizinhos têm que saber que você é crente lá também. Amém? Será que os vizinhos podem dizer que você é crente lá? Aleluia! Glória a Deus! Não deu para dar glória a Deus. Às
vezes a coisa aberta é o que Deus quer falar nesta noite. Glória É o que estava nada programado, o esboço ele escondia aqui. É o que Deus está trazendo quentinho aqui nesta noite. Cultuar ao Senhor é harmonia. A expressão cultuar, adorar ao Senhor, quer dizer no seu original no hebraico, quer dizer a mais profunda adoração da alma. Aleluia! Eu não entendo como vem gente para dentro da igreja e não consegue derramar uma lágrima. Aleluia! Consegue cuidar a gravata do pregador, o sapato do pastor, a saia da irmã, o cabelo da irmã, mas não consegue derramar uma lágrima. Glória a Deus. Eu estou falando aquilo que Deus está me trazendo. Glória a Deus. Cultuar ao Senhor é você esquecer quem está do teu lado e colocar os teus olhos ao Senhor e dizer: eu estou aqui para te adorar. Quanto quero para adorar aqui nessa meu pastor Arino, falecido pastor Exantônio, quando ele dava umas palavras assim para nós, ele dizia: se não dá para dar glória a Deus, diga ai, ai, ai. Glória a Deus. Dá glória a Deus igual. Esse homem, ele não olhou para os obstáculos. E o que me chama mais atenção aqui, olha só. Se você está com a tua Bíblia aberta, olha o verso de número 4. Vamos olhar bem certinho esse verso número 4. Eu estou pregando Bíblia aqui, eu quero que você entenda. Bendito Deus. Olhe para cá. Olha, antes de você olhar para a Bíblia, olha para cá. Avivamento. Avivamento. Tá? Avivamento. Nós somos a Assembleia de Deus, é o povo pentecostal. É o maior movimento pentecostal do mundo. Nós já ultrapassamos 100 anos da Assembleia de Deus. Tá? Já ultrapassamos. Agora preste atenção. Barulho não é avivamento. Bendito Deus. Barulho não é avivamento. Barulho é uma consequência de um avivamento. Bendito Deus. É uma consequência do avivamento. Nós precisamos entender a palavra de Deus. A palavra gera fé na minha vida. Aí aquele que estava meio triste, aquele que estava meio cabisbaixo, ele levanta, ele recebeu vida, avivou a sua vida, então ele dá glória a Deus aí. Agora eu fazer um barulho para você aqui, você saindo daqui, e dizer: como é que está o culto? Ah, não sei. O que o pregador pregou? Olha, não sei o que ele pregou, mas está com uma glória. Isso não é a fé. Não gerou nada de fé na sua vida. Agora você sair daqui, escutando essa palavra, você nunca mais vai esquecer essa palavra. Aleluia. Você nunca mais vai esquecer. Isso aqui é avivamento. Amém. Olha o verso de número 4 e diz assim, ó. Disse-lhe então Jesus: não digas a alguém. Bendito Deus. Ah, se é o Itamar que faz o milagre, ele já bota no Face, ele já bota na internet, ele já bota lá: ó, Deus fez o milagre, nós queremos mostrar para os outros o que Jesus faz na nossa vida. Bendito Deus. Aquele homem chegou e se prostrou diante de Jesus e adorou. Jesus realizou um milagre na vida dele, ele ficou curado na hora e Jesus não ganhou a glória para ele. Ele disse: olha, uma coisa, você vai ganhar mais do que a tua cura. Sabe o que é aqui? Olha o que ele está dizendo, ó. Vai e mostra-te ao sacerdote. Oferece a tua oferta no templo. Olha para cá agora. Bendito Deus. O leproso, ele não tinha o direito, ele não podia entrar no templo. Se ele não podia chegar nem na sociedade, quanto mais no templo. Nem os animais que eram sacrificados não podiam ser manchados, não podiam ser manco, não podiam ser defeituosos, tinha que ser puro, limpo, consagrado, Senhor. Esse homem, a coisa mais linda para Israel, para o judeu, era quando ele pudesse chegar diante do sacerdote e oferecer o seu sacrifício. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Era a expiação que ele fazia. O sacerdote fazia todos os dias
sacrifícios. Porém, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos. O templo tinha 3 compartimentos. Primeiro, o átrio era o pátio. Qualquer pessoa podia entrar. No segundo compartimento era o lugar santo. Só o sacerdote podia entrar. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Uma vez por ano. Ali estava a arca do concerto no propiciatório, a cortina que somente por 5, 8 juntas de boi podia carregar porque ela é muito pesada. Aquela cortina fazia separação. Lá no átrio, no pátio, havia a pia de lavatório e o altar de sacrifício. O pecador, ele levava o sacrifício, o sacerdote imolava o sacrifício, lavava as mãos e depois ia para o segundo compartimento. Tinha 3 elementos. A mesa de pães asmos, que era oferecido pães asmos ali, e também o candelabro, que era aceso, o candeeiro, que era aceso das 7 lâmpadas, e depois, diante do altar, havia o altar de incenso, onde o Senhor disse que o fogo continuamente tem que arder sobre o altar, e ele não pode se apagar, porque ali era o incenso aromático, de uma forma de adoração. Aí então ele estava parado no Santo dos Santos. No Santo dos Santos estava a presença do Senhor. Quando o sumo sacerdote ele entrava ali, e Deus recebia a adoração daquele homem, e aquele homem pegava o sangue do animal que foi sacrificado, eu ali do pastor, oferecemos o sacrifício, o sangue do animal, agora o sumo sacerdote vem e asperge sobre o altar, sobre o propiciatório, e se Deus recebesse aquela adoração, a nuvem da glória de Deus enchia aquele enchia aquele templo. Nesse momento o povo estava todo de joelho. Estava com o seu rosto em terra e pó. Porque enquanto o pecado de Israel não fosse expiado, eles estavam debaixo de maldição, mas eles diziam: Deus, perdoa os nossos pecados, mas quem tinha que fazer isso era o sumo sacerdote. Então, observe, eles estavam lá, quietos, esperando, porque o sumo sacerdote podia entrar dentro do templo, lá no Santo dos Santos, e ele podia ser fulminado ou morto ali. O povo ficava escutando. Se acontecesse, passasse um período de tempo e não acontecesse nada, eles puxavam a corda que estava no seu cinturão e puxavam ele e tiravam ele morto. Porém, se Deus recebesse a adoração, ele tinha além do peitoral, da estola peitoral, ele tinha todas as